começa a falar, começa a tossir. Eu acho que não vai tossir como Jesus. Amém? Shalom, irmãos. Amém, Jesus. Isso é gripe, né? A gente toma vacina e fica gripado. Que peça. Né? Eu tomei a vacina e fiquei gripado. Mas fazer o quê? É assim que a gente vai criar a imunidade, né? Mas é necessário. Vamos se colocar em pé, então, amados. Hoje eu quero falar sobre pessoas que têm medo de tomar decisões na vida. Decisões são coisas muito importantes e que determinam se vamos trilhar caminhos de conquistas, de vitórias, de bênção, ou vamos trilhar caminho de fracassos, decepções e frustrações. Amém? Amém. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo de número 24, versículo de número 15. Juízes 24, no finalzinho do livro de Juízes. Todos acharam? Quem achou diz amém? Depois de Josué. Josué, Juízes. No começo da Bíblia. Lá. Josué, tem o Bereshit, né? Tem o Shemot, tem o Vaikar, tem o Bamidbar e tem o Devarim. Aí depois vem Yoshua, que é Josué, e os Juízes, né? Juízes 24. Bereshit é Gênesis, Shemot é Êxodo, Vaikar é Levítico, Bamidbar é Números e Devarim é Deuteronômio, que é em hebraico, né? Aí depois nós temos em grego. Juízes 24 até 21. Juízes. 21, então é o 14. Então é o 14 e 15. 14? Se é 24 aqui, deve ser o 14 e 15. Eu marquei errado aqui. Mas se não for mal, vocês vão lembrar. Diz assim, ó, mas se vos parece mal o servirdes ao Senhor, disse Josué ao povo, escolhei hoje a quem haveis de servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Podeis assentar. Aleluia, Jesus. Josué toma uma decisão firme. Ele chega para o povo e diz, olha, eu não sei qual decisão que vocês vão tomar. Eu não sei qual caminho que vocês vão trilhar. Agora, eu e minha casa vamos trilhar no caminho do Senhor. Aleluia. E o que eu aprendo? Eu aprendo, querido, que decisão na nossa vida define nosso destino. Quem não sabe tomar decisões tem destino incerto. Quem sabe tomar decisões tem o seu destino certo. Porque decisões definem também a qualidade da nossa existência. Decisões definem a qualidade da nossa estrutura emocional. Você toma uma boa decisão no âmbito emocional, você vai ter uma vida de qualidade no sentido sentimental, emocional. Você toma uma decisão ruim no seu âmbito emocional, sentimental, você vai viver uma vida com frustrações, com decepções, com problemas, com dificuldades. Por quê? Porque será um reflexo da sua decisão.
Porque decisão define a qualidade da nossa vida. Decisão define a qualidade da nossa história. Decisões definem o destino da nossa vida. Eternidade ou perecimento. Decisões é basicamente esquecer o passado e se mover para o futuro. Decisões é esquecer o passado e se mover para o futuro. Porque decisão é um mover, é você tomar uma decisão, é um mover para que algo de novo venha acontecer. Tem pessoas que querem ter experiências novas, mas não tomam decisões novas. Quem não toma decisões novas sempre será, querido, vítima das decisões velhas. Por isso que temos que tomar decisões novas. Porque se você reclama do que você é hoje, você é resultado do que você foi ontem. Então, se o que você foi ontem produziu hoje um presente ruim, se mova para decisões novas, para que o futuro seja mudado. Para que o seu amanhã seja diferente. Mas para isso tem que haver um mover. Decisões vão decidir aquilo que nós vamos viver em Deus ou não. As tuas decisões em Deus vão definir as boas experiências com eles. As más decisões vão definir as suas frustrações em Deus. Não reclame do que você é hoje, porque você é hoje o resultado do que você foi ontem. Eu sou hoje, irmãos, essa é a maior verdade que existe. Hoje eu sou resultado do que eu fui ontem. Se eu não sou melhor hoje, porque eu tomei decisões erradas no passado. Eu poderia ser um médico hoje. Eu poderia ser um advogado. Eu poderia ser... Mas por quê? Eu não quis estudar. Foi uma decisão minha. Eu decidi ir para a escola para comer merenda. Eu decidi abandonar os estudos. É que nem aquela pessoa que está no fundo de uma cama no hospital, reclamando da vida e de todos, porque está com um câncer no pulmão, e está revoltado com todos, mas se esquece que seus 30, 40 anos de vida que Deus lhe deu, ele fumou e fumou. Aquele momento, aquela dor, aquela angústia, aquela tristeza, foi resultado de uma decisão que ele tomou. Quando ele aceitou fumar. Por isso, meu, que decisões definem a nossa vida. Nós temos que tomar decisões acertadas para que não venhamos sofrer as consequências. Tem gente que reclama do que é hoje, mas não dá um passo para mudar o seu amanhã. Aí reclama hoje, amanhã reclama de novo, amanhã reclama de novo, e amanhã reclama de novo, mas não dá um passo para mudar a sua história de vida, para mudar a sua circunstância, para mudar seus problemas emocionais, seus problemas financeiros, seus problemas morais, seus problemas intelectuais. Não dá um passo. Não se move para a mudança. E uma das coisas que você pode ser, irmãos, é melhor. Você pode ser melhor amanhã do que você é hoje. É uma capacidade que Deus deu a cada um de nós. Se você não decidir mudar suas ações hoje, seu amanhã será o mesmo de hoje. Mas, por quê? Porque decisões definem a nossa história. Decisões estão ligadas a todas as áreas da nossa vida. Há muitos que só ouvem a Deus. Gostam de ouvir a Deus. Gostam de ouvir a palavra de Deus. Tem um membro da igreja lá que está chorando.
Tem pessoas que só ouvem a Deus, mas não conseguem decidir praticar o que ouvem. Não adianta eu só gostar de ouvir a Deus. Eu gostar de uma boa palavra pregada. Eu gostar de ler a Bíblia. Isso não vai te salvar. Tiago diz que quem age assim é como a onda do mar, agitada de um lado para o outro. Mas ele diz, não sejais só ouvinte da palavra de Deus, mas sim praticantes. Para que vocês não sejais como as ondas do mar, levadas de um lado para o outro. Tem pessoas que decidem ouvir a Deus, ouvir a palavra de Deus, mas não conseguem praticar o que Deus fala. Por isso que todas as nossas decisões têm que partir de um pressuposto. Deus me deu uma direção? Deu. Então, ande nessa direção. Tome a decisão de andar nessa direção. Se Deus deu uma direção para ti, não importa se tem mar, o mar vai se abrir. Não importa se não tem água, Deus vai fazer brotar água da rocha. Não importa se não tem pão, Deus vai fazer chover maná. Não importa se não tem carne, Ele sopra a leite e manda a codorniz. Não importa se está frio, Ele manda a coluna de fogo para te esquentar. Mas ande na direção dEle. Decida fazer o que Ele manda. Decida fazer o que Ele te orienta. Muitas pessoas se frustram com Deus porque Deus diz, vai à direita, eles vão à esquerda. Deus diz, vai à esquerda, eles vão à direita. E depois reclamam de Deus, choram, se frustram, mas tomam decisões contrárias à vontade de Deus. Quer sofrer? Tome decisões contra a vontade de Deus. Tome decisões que não estão na direção de Deus. E como saber que uma decisão ela está dentro da vontade de Deus? Querido, quando você vai tomar uma decisão que ela é de Deus, tudo que você faz parece que encaixa como uma luva. Tudo dá certo. Quando Deus faz um negócio, tudo dá certo. Agora, quando começa a dar tudo errado, irmãos, muitas vezes é Deus soprando o ventinho e dizer, sai fora. Não faça. Não faz. E você vai e faz. Mas Deus disse para fazer. Mas você vai e faz. Aí depois... Aí Deus olha e diz, eu até te ajudei. Criei alguns problemas para não fazer. Mas você foi e fez. Então, irmão, nunca tome decisões contra a vontade de Deus. Se você sabe qual é a vontade de Deus, cumpra a vontade de Deus. Senão você vai perecer, você vai sofrer e vai tomar cacetada. Não tem volta, vai tomar cacetada. Por quê? Porque você toma uma decisão que é contra aquilo que Deus ensina. Aquilo que Deus te mostra, aquilo que Deus te mostra que você deve fazer. E nós somos assim, irmãos. Muitas vezes nós somos levados pela emoção. Nós somos levados pelos nossos sentimentos e não se preocupamos em pedir orientação para Deus. E aí sofremos. Vamos. Tem muita gente cansada porque se move a partir daquilo que Deus não falou e nem ensinou. Por que tem muitas pessoas cansadas na igreja, frustradas na igreja, pessoas se desviando? Porque tomam decisões, se movem a fazer coisas que Deus não mandou fazer. Eu conheço pastores que não é para ser pastor, está sofrendo. Conheço pessoas que estão na itinerância e não eram para estar. Eu nunca quis ser pastor. Eu queria ser itinerante. Mas por que quando eu fui pastor, eu fui um bom pastor? Porque eu fui na direção de Deus. Se eu tivesse ido para a itinerância, com todo o conhecimento que eu tenho, eu ia me frustrar. Por quê? Porque eu ia só na base do meu conhecimento e não com o respaldo
não com a direção, não com o enviar, não com a bênção de Deus. Eu tentei, mas não conseguia. Por quê? Porque se Deus chamou você para fazer uma coisa, toma a decisão na direção de Deus. Como, irmãos, eu trabalhei com muitos pastores, muitos líderes, muita liderança. Irmãos, o que eu via de pessoas amantes pelo poder, amantes, queria ser pastor, queria ser isso, queria ser aquilo. Mas, irmão, era tudo casca, tudo capa, vazio, joio. A gente via que a pessoa não tinha um chamado. Eu cheguei a falar para o meu pastor presidente da comissão, eu disse, você não tem chamado de pastor, você tem chamado de administrador. Falei para ele. Ele é meu amigo até hoje. Mas eu disse para ele, você não é pastor. Porque você mata as ovelhas. Você é um matador de ovelhas. Agora você, para bater como um administrador, eu disse para ele, bota uma pessoa do teu lado que seja um pastor, para cuidar das ovelhas. E você cuida da administração da igreja. Que você é um administrador. E como administrador, ele foi um dos melhores. Mas eu disse para ele, o senhor não é pastor. O senhor desejou ser pastor. Eu não sei o louco que ungiu você. Mas você não é pastor. Porque você apacenta. Não é um apacentador, é um apacenta. Você mata as ovelhas. Você pega uma igreja e destrói. Você mata. Por quê? Porque você é um administrador. Quando ele ficou como administrador da convenção, pronto, foi o melhor pastor que já teve naquela igreja. Mas como pastor, ele era o pior. Como pastor, eles achavam que ele era um louco, um doido. Porque ele não tinha curva, ele não tinha aquela ginga de pastor, ele não tinha aquela graça que Jesus tem. A graça é aquela capacidade que você tem de atrair as pessoas com as suas próprias qualidades. Ou seja, a graça é as pessoas veem você, gostam de estar perto de você, gostam de ouvir você, gostam de aprender com você, gostam, entendeu? Você já viu quando você tem uma pessoa, por mais que ele queira ser agradável, ele se torna insuportável? Ele tenta agradar e coisa, mas mesmo assim, parece que a pessoa tem um mau cheiro da desgraça, da falta da graça, da falta de... Você não consegue engolir a pessoa. A pessoa até se esforça, mas por quê? Porque ele não tem a graça. Ele não é aquele pastor que tem aquela graça de atrair Jesus. Por que as pessoas vinham até Jesus? Porque Jesus, ele tinha uma graça incomparável que atraía as pessoas. Entendeu? As pessoas sentiam paz ao falar com ele, ao conversar com ele. Hoje existem pessoas com potenciais incríveis. Possuem dons e ministérios maravilhosos. Mas não alcançaram o melhor de Deus porque não conseguem se posicionar diante da prática, dos ensinos e direções de Deus para as suas vidas. Tem pessoas que, essas pessoas são aquelas que, está lá em Mateus capítulo 7, Jesus diz assim, ou ele diz assim, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus. Porque naqueles dias muitos virão a mim com os dons que receberam e me dirão, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome profetizamos, em teu nome curamos, em teu nome fizemos maravilha. E eu vou dizer para eles, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por quê? Porque o que faz de mim servo é a minha obediência e não meus dons. O que faz de mim servo é a prática da vontade do meu Senhor e não dos dons que o Senhor me dá, dos talentos que o Senhor me dá. O que me faz ter valor diante de Deus não é o que eu tenho, é o que eu sou. O que eu tenho me adorna externamente. O que eu tenho, querido, como dom,
é para outros. Agora, o que eu sou, ou o agir de Deus em mim, esse é o que vai me valorizar, que são os frutos. Por isso, vocês sempre ouviram o pastor Gerson dizer, melhor é o que Deus faz em mim do que Ele faz através de mim. Melhor é o que Deus faz em mim do que Ele faz através de mim. Através de mim Ele pode curar, através de mim Ele pode profetizar, através de mim Ele pode expulsar demônio, através de mim Ele pode fazer um milagre, através de mim Ele pode fazer maravilhas, sinais, mas em mim é o que me salva, e não o que Ele faz através de mim. O que me salva não é eu levantar um paralítico, o que me salva não é eu expulsar um demônio, o que me salva não é eu profetizar, o que me salva é eu ser o que Ele quer que eu seja. Porque esses que têm dons, mas não praticam o que Jesus falou, esses não vão herdar o reino de Deus. Eles vão ganhar almas. Mas Jesus disse, não vão herdar o reino de Deus. Porque nem todos que me dizem Senhor herdarão o reino de Deus. Isso é uma palavra séria, irmãos. Por isso que eu sempre falo, a igreja tem duas vestes. Uma veste externa, para adornar a igreja, para tornar a igreja atraente, bonita, para atrair. E essas vestes, elas têm 9 adereços, 9 adornos de atração, para atrair. A igreja se torna uma noiva atraente. O mundo olha para ela e quer estar nela, quer se aproximar dela. Quais são os 9 adereços que tornam a igreja bonita? O dom da fé, o dom de curas, o dom de maravilha, o dom de profecia, o dom de variação de língua e interpretação de língua, o dom da ciência, o dom da sabedoria. São 9 dons. O dom de discernimento. São 9 dons, mas são 9 adereços externos que atraem. Isso a igreja precisa. A igreja precisa ser bonita, não pode ser uma igreja feia. E o que torna a igreja bonita não é a beleza do templo, não é o adorno do templo, é o poder que ela tem de Deus, é a unção do Espírito, é o dom do Espírito. Mas o que torna a igreja salva, o que torna a igreja candidata à salvação, não é a beleza externa dela. É a veste interior. É aquelas vestes brancas que Jesus disse para a igreja de Laodiceia. Tu se acha rica, mas tu é pobre. Tu acha uma igreja de visão, mas tu é cega. Tu acha que tem uma beleza externa linda, os melhores templos, os melhores bancos, mas eu te digo que tu é nu, tu é mendiga. Aconselho-te, te cobre e compres de mim vestes brancas, para que não manifeste a tua nudez. Que nudez? A nudez externa, a nudez no emocional, a nudez moral, a nudez intelectual, nu. E para que nós não venhamos ser nu, nós precisamos ter vestes brancas que são, vamos dizer assim, alvejadas, né? O que alveja e torna branca, que é o amor, que é a paz, que é a alegria, que é a bondade, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, a temperança. Está faltando um olho. E a fidelidade, que são os 9 frutos que fazem de você uma pessoa interiormente linda, maravilhosa, para bem. Mas hoje, por incrível que pareça, tem muitas igrejas lindas para o mundo. Atrai,
é linda por fora. Mas Jesus disse, é como uma casa que é linda por fora, com a fachada linda, as janelas lindas, o telhado lindo, a varanda linda. Mas lá aonde ninguém vê, é um terreno arenoso, é um terreno frágil. Lá dentro, aonde deveria ter toda a estrutura para sustentar a casa, é arenoso. E quando vem o vento, quando vem a chuva, quando vem a tempestade, é grande a sua ruína. Que Deus te adore externamente e internamente. E sempre busque como prioridade o adorno interno. Porque esse salva. O adorno externo, ele não salva. Por isso tem um pregador que ele coloca algo, ele faz uma comparação entre os dons e o fruto. Ele diz, os dons comparado com o fruto é isso. Quem está morando na roça aqui sabe o que é isso. Né? O que é isso? Isso é aquele mato, a praga que dá na lavoura. É isso. Comparado. Os dons não é nada comparado com o fruto. Os dons é só para dar uma dor. É só vamos colocar uma dor, é uma dor, né? Uma pontadura, um brinco, uma coisa. E é para adornar. Adornar. Nós possamos ser uma igreja interiormente limpa. Para que não chegamos diante de Jesus com as mãos cheias de dons, mas pelado, nu. Aí Jesus vai olhar e dizer, como quanto dom! Mas só que tem uma pena, olha para ti. Estou nu. Apartai-vos de mim, praticais a iniquidade e as palavras do Senhor. Aleluia! Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Aprendemos como ser limpo para chegar no céu. Amém? Vamos se colocar de pé. Eu agradeço as irmãs nessa noite pela visita. Possa voltar.